que tem mais uma questão. Quando a gente fala aqui em união, em paralisação do campeonato, isso passa por todo mundo que é envolvido nesse campeonato. Hoje de manhã, o Centro de Treinamento do Fluminense teve entrevista coletiva e o Abel Braga deu essa declaração que a gente vai mostrar agora. Me preocupa que causamos um pouco de dano, né? O ninho hoje está sendo invadido, aquela coisa toda. Desculpe que se for ele. Agradecer, cara. A gente continuar com esse ambiente. Coloca de novo, por favor. Coloca mais uma vez, porque... Se o Marcel puder trazer pra gente, essa declaração ela se deu em qual contexto? Me parece alguma coisa fechada do Fluminense ali. É isso que eu quero entender. Não é exatamente uma entrevista coletiva. Hoje era a recepção dos jogadores para tirar a foto oficial do título carioca nas Laranjeiras. Para mostrar o troféu, né? Isso. É isso. Paulo Para Nobre, mostrar então. o troféu do título de carioca, Mas, então é Pedrão, uma cerimônia... Não, é só para entender o contexto. Não, que amenize. Só para entender o contexto. Coloca de novo Nada, antes só da pra gente entender. debater, por favor. Coloca mais Não é uma nem vez para a gente do avaliar isso feitio que o dele. Pedro está dizendo. Me preocupa que causamos um pouco de dano, né? O ninho hoje está sendo invadido, aquela coisa toda. Desculpe que se Falou pra galera. Ele joga para a galera, ele joga para a torcida. Eu espero que quando o Abel compreender a gravidade do que está acontecendo hoje, ele se retrate, porque a mim, pelo menos, eu não sei a vocês, vou passar para o Facinca, que ele já estava querendo falar antes, a mim me causa estranheza que o Abel Braga se coloque dessa maneira. A mim, a gente passou 3 meses aqui falando do lado ser humano do Abel, independente do trabalho, do que representava uma série de situações. A mim me causa muita surpresa. Eu quero acreditar que o Abel não entendeu o tamanho da cagada. Quero acreditar. Senão, é uma decepção. Mas diga, Facinca. Você resumiu bem o que ele fez, né? A palavra foi dita bem e clara por você, né, Pedro Ivo? É uma caca das piores. Talvez, como profissional de futebol, a pior atitude que o Abel já pode ter tomado em 64, 65 anos de vida que tem o Abel. Que? 64 tenho eu, ele deve ter uns 70 anos. Bom, não sei. O nosso garoto Tô aqui. dizendo Pô, que... quantos enfim, anos você tem? Vou fazer 65. O Abel... 7 de junho. Vamos colocar que o Abel tenha 50 anos de futebol, que com certeza ele Não, o tem. Abel deve ter uns... 69. 69, Bom, exatamente. então o Abel tem mais de Quase ali no 50 anos de Salmano. futebol. Mais de 50 anos de futebol. Talvez em mais de 50 anos de uma carreira brilhante que teve o Abel, como jogador que foi, um grandíssimo jogador. E como técnico, um multicampeão, um super campeão, diga-se de passagem, né? Um cara campeão de Libertadores e Mundial. Ou seja, né? Acho que dispensa apresentação. Foi a pior atitude possível da carreira do Abel Braga. Fica muito pouco para a gente dizer, né? Sobre... Eu tinha ainda... Eu sei que esse assunto ele vai se estender hoje durante todo o programa, Dani, mas assim, o que mais me chamava a atenção quando o Zé falava sobre o Flamengo e sobre essa situação toda é que tudo isso, e o Sormani colocava também sobre o poder público, por isso que eu tenho uma descrença total, né? Eu sou completamente apolítico e uma pessoa que eu não tenho nenhum crédito nesse tipo de figura. Eu não acredito em político algum. Porque esse cara é um vereador. O diretor do Flamengo, ele não é só um diretor do Flamengo. Ele é um representante da população que está com o nome ligado a esse tipo de motim. Então, é mais grave ainda, porque não é só uma traição, entre aspas, aos próprios jogadores do Flamengo. É uma traição à população, que pede segurança pública, e ali naquela via, na Avenida dos Bandeirantes, lá dentro da região de Vargem Grande... Estrada dos Bandeirantes. Estrada dos Bandeirantes, perdão. Ali não tem só o CT do Flamengo. Ali você tem um bairro com torcedores do Fluminense, com torcedores do Vasco, com torcedores do Botafogo, com quem não gosta de futebol e tem o direito de não gostar de futebol e que mora ali, e que espera que um vereador tenha a responsabilidade social de zelar pela população, né? De ser um representante da população. Então, quando um vereador está com o nome dele envolvido num motim de torcida organizada querendo bater em jogador, esse cara, primeiro, na minha visão, tinha que ser exonerado do cargo e, segundo ponto, obviamente, né, ser demitido do Flamengo, por justa causa. Facinho, Porque eu acho que... isso, para mim, é o mais grave. É o mais grave. Esse ser humano, ele é um político. E ele está envolvido numa situação, para mim, que ela pode gerar um conflito social naquele lugar.
Então, essa figura, como o Zé colocou, ela teve uma atitude hoje de não aparecer no CT covarde e frouxa, uma atitude covarde, frouxa e traidora em relação aos princípios daquilo que é o cargo dele público. Só isso. Eu acho que o Zé, você também, Facicani, tocaram muito bem nessa questão do Braz aí. Agora, o que mais me choca foi o depoimento do Abel Braga. Eu fiquei assustada. Eu fiquei assustado. Porque o diretor, o vice-presidente, a torcida, esse enredo que nós estamos vendo no Flamengo... Aí. Isso não é novidade. Infelizmente, nessa Agora, você vê um homem da idade do Abel, com a experiência que ele tem, que vive nesse meio do futebol há talvez meio século, dá uma declaração dessa... Que experimentou, Sormani, ele passou por isso. Exatamente. que experimentou esse ódio há pouco tempo. Nessa mesma torcida, nesse mesmo clube, nessa mesma gestão. Ele deveria ser, nesse momento, solidário aos jogadores do Flamengo. Entra no caderno e fala de todos os clubes, você pede. Foi o que eu pedi agora. Não tem união. Então os caras estão rindo. Gente, é assustador o que disse o Abel Braga. Para mim, do que aconteceu hoje, para mim é o que mais me assusta. Porque esse enquadramento, como disse o Zé aí, a gente já viu. A gente repudia, a gente discorda, a gente critica. A ausência do Braz, que eu concordo com você. Uma vergonha, ele deveria estar lá. Deveria estar lá, ao lado dos jogadores. Mostrando, não, pera, aqui nós é uma família. Estamos todos juntos. Mas isso tudo a gente já cansou de ver, lamentavelmente. Eu não gostaria de ter visto. E jogadores rindo. E jogadores sendo ameaçados. Não. A declaração do Abel, gente, isso é estarrecedor. Com os jogadores rindo, Sormani. Isso é estarrecedor. Você entendeu? Tem imagem. Porque gente, Eu vi. ele faz parte desse meio. Hoje ele ri, amanhã ele pode estar chorando. Hoje ele ri, amanhã pode estar acontecendo com ele. Ninguém em Minas falou nada no Atlético. Em Curitiba também ninguém falou nada no Furacão. No Corinthians ninguém vai falar nada, no São Paulo vai ficar por isso mesmo. Quando alguém se manifesta, vem com uma manifestação dessa do Abel. Eu mandei para você uma mensagem agora a respeito. Não me surpreende. Não me surpreende. Nada no Abel me surpreende. Eu te mandei aí porque eu não vou falar. Não vou falar aqui. Mas eu te mandei o porquê de não me surpreender as coisas que o Abel faz. Eu acho que, só para fechar, eu acho que tudo é... Somente toca num ponto interessante. Tudo é uma questão de expectativa. Se eu falar que o comportamento selvagem das organizadas me surpreende, é mentira. Se eu falar que a gente trouxe a matéria, a informação de líder de organizada lotado em gabinete de vice de futebol, se eu falar que surpreende, é mentira. A gente consegue trazer a confirmação do papel, dos documentos, que de fato a relação existe numa semana tumultuada como essa. Se eu falar que os jogadores ali abordaram dessa maneira, me surpreende, é mentira. Quanto a gente já viu, e infelizmente ainda vai continuar vendo. Agora o Abel me surpreende, eu que toco o Sormani. Me choca. O Abel viveu essa onda de ódio no Flamengo, no início de 2019. São 20... Quando foi que o Fluminense saiu da Libertadores? 15 dias atrás? Foi. Tem um mês. Ele vivenciou isso ou não vivenciou? Sim, isso aí, cara, isso aí me choca, Dani. Muito triste. E é curioso como a gente saiu daqui ontem, né? Empolgado, a gente sentou, vai começar o Brasileiro e vamos falar, e vai aqui, vai projetar, brincamos, sacaneio o Sormani, que falou, Sormani, pra mim o Santos... Cara, é a véspera de Campeonato Brasileiro, eu tô querendo falar em Liga. O Campeonato Brasileiro, o nosso principal produto, o Campeonato Nacional, sabe, a vitrine. Ela começa com as duas maiores torcidas nessa temperatura. Com o Abel, surpreendente o título, ganhando o rival. Brecou com o tetracampeonato, espetacular, as duas atuações nas finais. Entrando nessa, a gente está querendo falar de união para jogadores coibir essa violência, a gente está querendo falar de liga. Eu não consigo me animar com nada. Desculpa até a palavra, não consigo me animar com nada, Dani. É um ciclo vicioso. A gente vai falar hoje de futebol, semana que vem de futebol, abriu em maio de Libertadores, final de maio a gente vai estar falando de protesto e demissão. Sim. Aí volta. Segundo semestre, tem que salvar o ano. Vamos estar falando de demissão e protesto e a gente não consegue sair, cara. A gente não consegue sair. Sormani, quanto tempo militando, acompanhando, cobrindo o futebol em si? O que mudou? Qual foi o fato novo que mudou nesse tempo todo? Nada. Então, sabe, como é que a gente vai acreditar em evolução? O Sormani tem a felicidade, né?
aí não é sacanagem, por favor, se eu não me entenda mal, por favor, que existem coisas que a idade ela nos proporciona uma coisa que é interessante, que chama-se experiência. Né? O seu Sormani viu, com certeza, um Morumbi, um Pacaembu, lotado de Santos e Corinthians com as torcidas juntas. O seu Sormani deve ter visto um Morumbi com São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Corinthians, com as torcidas juntas, convivendo de forma tranquila, né? E ele também viu a piora desse tipo de coisa, a piora do ser humano. Isso é lamentável. Isso é lamentável, a piora do ser humano. Nós estamos falando aqui sobre segurança pública, sobre diretoria e tal, mas a gente tem que tocar no ponto, na ferida. O ser humano está ficando pior cada dia que passa. A cada dia que passa está pior. Não se tem mais respeito aos mais velhos, não se tem mais respeito ao professor, não se tem mais respeito ao pai e mãe, não se tem mais respeito a uma série de coisas que nós tínhamos no passado, em que hoje é tudo normal. Tudo se olha assim, é normal, isso passa. Não se tem mais isso. Não se tem mais vergonha na cara, não se tem mais aquela coisa no fundo do coração. Putz, eu vou envergonhar meu pai e minha mãe. Se meu pai me vê ali, ó, no meio ali, pô, meu pai vai falar assim, não foi isso que eu ensinei ao meu filho. Não tem mais isso. Não tem mais a indignação pela coisa errada. Vergonha na cara. Não tem mais isso. E, infelizmente, o ser humano... nós estamos perdendo não para o poder público, nós estamos perdendo para nós mesmos. Exato, perfeito. A Dani falou uma coisa aqui outro dia, quando o Gabigol faz o gesto, né? Isso incita a violência. Então a sociedade é que está doente, né?